Fala aí que atualiza a imagem. Atualiza a imagem? Sim. Então, bom dia, Edmar. Agora eu já vou fazer algumas perguntas para você. A primeira pergunta é: a cidade de Ilhéus tem alguma tradição ou atração que um turista não pode deixar de ver ou visitar? Se sim, qual ou quais? Ou um turista não pode deixar de ver ou visitar? Porque parte do que nós temos para oferecer, especificamente no centro histórico, já é apresentado. Né? Então tem a catedral, tem o Macacã, né? As pessoas já vêm nesse anseio de conhecer a Academia de Dramática, teatro, entende? Porém, assim, de tradição mesmo, tem a lavagem da catedral, da escadaria da Catedral de São Sebastião, que é comemorado. Tem também a puxada do mastro em Olivença, é uma época boa também, bem bacana, que o turista está ali envolvido com a comunidade, entende de uma tradição que é própria dos nativos, né, dos povos originários, então seria bastante interessante também. Para o turista conhecer, porque é algo diferente. Você vê numa época em que eles estão celebrando, né, que envolve a puxada do mastro, a lavagem da escadaria, lá também, em Olivença, né? Então é bastante propício ao turista. Tem que desenvolver o outro. Tem o Festival de Chocolate, que eles promovem também duas vezes no ano. Eles promovem a feira cultural, juntamente com esse festival de chocolate, que também abrange um pouquinho. Mas aí já é aquele mais o turismo de negócios. Pessoas vêm, montam seus estandes, fazem as suas apresentações. Segunda pergunta: como o turismo esportivo começou em Ilhéus? Qual a sua história? E na atualidade, como funciona? Não sei dizer assim, especificamente a data que se iniciou, né? Mas aqui nós tivemos vários anos onde teve a participação do teatro, né? Então tinha trecho ali da avenida que se fazia bicicleta, depois pegava uma Maria do Pontal, fazia travessia rápida. Então, por muitos anos foi pertinente, né? Depois deu uma parada e agora acredita se que essa retomada. Porque essa necessidade, né, de trazer esses projetos para poder fazer essa movimentação. E temos também o surfista na cerveja da Olivença, né? Que foi um dos pioneiros do surf no Brasil também. Muito formado no Brasil. Então, além do surf, tinha também o teatro. Legal. O esportivo. Tem o turismo náutico. Hoje, por exemplo, já é projeto especificamente das nativas, né? Eles fazem o passeio para as ilhas, as pequenas ilhas que tem ali com vista ali na praia da Avenida. Próximo ao porto do Manhattan. Ali você avista as pequenas ilhotas. Quando vocês passarem, vocês podem ver que é um projeto novo, mas que também já está desmanchando esse turismo náutico. Além do passeio também ao Rio Engenho. Você pega, saindo da Baía do Pontal, você passa por 3 rios, que é o Rio Santana, essa Baía formada por eles, e você desce seguimento ao Rio Engenho. Quais são os lugares turísticos que dão mais renda para Ilhéus? Os lugares turísticos que dão mais renda para Ilhéus, nós temos aqui a Zona Sul, que é onde nós temos a nossa maior rede hoteleira, especificamente a Zona Sul. A partir daquele ponto ali do aeroporto, em diante, né? Temos também a extensão da Praia dos Milionários, que recebeu esse nome justamente em razão de que não que só moravam ricos, é porque numa época do colonialismo só quem tinha dinheiro é que conseguia fazer a travessia, né, da Bahia para o outro lado. Então toda aquela área lá era mata conservada. Então os coronéis eles começaram, só eles tinham dinheiro, então eles faziam essa travessia
muitas vezes até mesmo para namorar e tudo mais. E aí na Lomando Júnior ali nós tínhamos ainda uns primeiros casarões. Né? Hoje tem um já quase pequenos. Caso nós passarmos por lá, eu vou ficar atenta para poder mostrar para vocês, tá bom? Hoje tem ainda esse casarão lá. Então, o que acontece? Toda a nossa economia do turismo se deu a partir dessas construções hoteleiras, que é especificamente após, vocês podem colocar assim, a partir me recordar se é a BA ou se é a BR. Vocês podem recordar se é a BA, né? Que liga, no trecho que liga Ilhéus a Canavieiras. Entende? Aquele trecho todo ali que tem essa extensão de praia. Então ali nós tínhamos também muita mata preservada. Porém, nos últimos 5 anos, eles começaram a construir. Então acabaram invadindo áreas de praia, praticamente, que era proibido pela Marinha. Hoje nós já temos construção de postos de gasolina, nós já temos construção de academia, nós já temos construção de prédios, né? Eles pretendiam, o que foi passado para a comunidade, que eles iriam tirar todas as barracas de praia, para colocar, padronizar, colocar no estilo de Copacabana ali, que era só tirar as barracas de praia e colocar só aquelas barraquinhas pequenas, né, fechadinhas, não teria aquela extensão de restaurantes. Então, o que acontece? Só que hoje nós estamos vendo que não, porque eles têm vendido esses pedaços de terra para essas construções. Né? O que outrora para nós era um absurdo é você ter um posto de gasolina construído numa área de praia. Realmente, né? Então é bem gritante, bem visível. Então o que acontece? Eles estenderam o espaço que era a rodovia, eles acresceram um bairro que tem assim, após a montanha, né? Assim, tem um bairro próximo, então eles estenderam essa localidade, essa descrição de bairro, para poder vender aquelas áreas que eram florestas, né, para poder desmatar e construir prédios independentes. Hoje nós temos grandes condomínios de luxo, né, sendo construídos nessa região. Então o desmatamento é muito grande. A questão da sustentabilidade aqui ainda é uma coisa iniciada. Né? Nós temos ONGs, sim, próprias, pessoas voluntárias que têm trabalhado nesse segmento, tanto da limpeza das praias, tanto na questão de reflorestamento, entende? Teve a incidência, alguns anos atrás, uns dois anos atrás, da contaminação por petróleo, por óleo nas praias, entende? Então, praticamente, esse grupo, juntamente com pessoas da comunidade, voluntários, fizeram a limpeza desse local, entende? Então, é uma coisa ainda iniciada. Né? Tem aquela questão de você lutar pela sustentabilidade. Agora vocês podem pegar como objeto de pesquisa a Fazenda Irerê. Aqui a gente vai visitar? Não. A Fazenda Irerê. Vocês podem entrar com uma pesquisa. Por quê? Porque o senhor Nelson lá e a senhora Dada, eles têm um projeto de sustentabilidade muito lindo. Interessante. Entende? Eles mantêm ainda a fazenda de cacau, com as árvores, tudo bem preservadinho, bem bacana. Aí vocês olham lá, pesquisam direitinho, dá uma revistada, porque eles falam muito sobre a sustentabilidade. Então é algo visível e comprovado, entende? A questão da sustentabilidade, dessa forma que vocês estão buscando. Uma pesquisa inicial, antes de vir para cá, a gente sabendo de algumas informações que podia para fazer isso. E a gente viu em relação ao turismo que tem investimento no turismo sustentável. Você que é guia do turismo, você vê que falta investimento nesse tema em relação ao turismo sustentável? Porque a partir da reeducação da comunidade, você tem que partir desse princípio, entende? Porque não tem como você iniciar um projeto de sustentabilidade se não há uma conscientização na população, entende? Então hoje são grupos pequenos, né? Tem, por exemplo, vocês podem buscar também no Instagram, né? Tem um pessoal do IFBA, que eles têm por tema, foi trabalhado, estive com eles há 3 semanas atrás, numa apresentação na Academia de Letras, onde eles faziam uma apresentação fotográfica
tinha por tema Cadê o lixo que estava aqui? Então eles fizeram fotos de áreas específicas da cidade, onde há um grande contingente de lixo, de resíduos, né? E que são vistos e que são ignorados. Você entende? Aqui nós temos até mesmo deficiência em relação à limpeza pública. Sim, porque são empresas contratadas, empresas terceirizadas, e quando é suspenso o pagamento deles ficam trabalho. Entende? Então tem essa deficiência. Então como é que você vai falar de sustentabilidade se há um índice de controle de poluição, de resíduos, você entende? Isso vocês também poderão ver e se for o caso até tem que ter mais nos ajudar bastante, né? Até mesmo no ensejo da nossa associação. Então, além do chocolate do cacau, qual é outro símbolo gastronômico da de Ilhéus? Tem outro? Outro símbolo gastronômico é bem diversificado, bem diversificado. Porque historicamente teve a questão do quibe, do nacibe, né? Mas o quibe é um produto árabe, porém aqui muitos dos turistas, não é tanto a comunidade, mas os turistas em si vêm conhecer esse tempero aí desse quibe do nacibe. Porém aqui a gastronomia é bem diversificada, você encontra um pouco de tudo. E recentemente a comida japonesa tem crescido bastante aqui, nós temos vários restaurantes japoneses, food trucks, né? Que servem muito dessa culinária japonesa. Mas assim, ainda nós utilizamos muito dos mariscos, né? Um bom robalo com camarão, é encontrado em diversos lugares, mas aqui cada lugarzinho tem o seu tempero específico, né? Então varia de cozinha para cozinha. Mas aqui nós também gostamos muito do caranguejo, a caranguejada com o pirão, entende? Bastante porque em decorrência dos manguezais, nós ainda temos essa oferta de caranguejo, de crustáceos, de mariscos, né, do mangue. Então a gente utiliza muito, sim, também dessa comida. Certo. A última pergunta, Edma. Você, na verdade são duas perguntas em uma só. Você veio daqui da cidade de Ilhéus, foi treinado aqui, como é isso? Porque como a gente está falando um pouco sobre o turismo sustentável, ele engloba também muito a valorização e o respeito da sociedade. Então, assim, a gente viu que tem uma questão de desemprego aqui em Ilhéus e que eles deviam aderir mais esse treinamento da sociedade para trabalhar aqui e contar a história da sua cultura e do seu povo. Então, você veio daqui da cidade de Ilhéus? Então, eu sou nascida e criada aqui em Ilhéus, tá? 44 anos, apaixonada por tudo isso aqui. Eu digo que para poder eu sair daqui só se me oferecer um paraíso melhor do que esse. Porque, por exemplo, como eu gosto de fazer caminhadas, então normalmente em 2 horas eu ainda percorro 2, 3 bairros ao mesmo tempo. Tá? Que caminhando, que a pé você faria, ou de ônibus, levaria 1 hora, 40 a 1 hora, né? De um bairro para o outro, eu faço caminhando, então para mim é tranquilo, porque aqui, além do mar, nós temos também os rios, né? Então essa oferta com a natureza é bastante propício. Em cada quintal das casas que você percorrer, você vai ter que encontrar frutas originárias da Mata Atlântica, além do cacau, a banana, o genipapo, o cajá, né, pitanga, acerola. Então, dificilmente você vai encontrar um fundo de quintal que não tenha um pezinho de cacau, né? Ou qualquer outra fruta tropical aqui da região. Então, eu sou apaixonada por tudo isso, sou suspeita a falar, né? E fico triste realmente com a deficiência do poder público em abranger a comunidade, esses conhecimentos históricos, para que haja essa valorização de cidadão ilhéense, né? E de povo brasileiro. Mas, peraí, rapidinho. E você vê aqui essa melhora nesse turismo de Ilhéus sustentável com a sociedade? Então, você fala no sentido do cacau? Eu falo no sentido de contratar pessoas e treiná-las, pessoas que moraram aqui a vida toda, pra, diminuir o desemprego mesmo. Então, seria uma forma de mitigação. Porém, é aquela questão, por exemplo, eles iniciaram a construção no Porto Sul e a proposta que ele fez, até mesmo para
calar os ambientalistas, né, os ecologistas que se voltaram contra, seria que eles estariam, sim, futuramente empregando toda essa população. Mas como se empregar uma população que não tem capacitação? Então, desde a fundação dos trabalhadores mesmo, seja pedreiros, os construtores, por exemplo, há uma deficiência aqui na região em relação a quem trabalha com escavadeira. Entende? Então, como eles iam utilizar para poder fazer a fundação da rodovia, de tudo isso, então eles trouxeram de fora. Então não houve aquela questão, assim, aquela preocupação de vamos primeiro aqui durante um ano, no mínimo, promover cursos para essa comunidade ribeirinha especificamente, né, para poder lançar eles no trabalho, já encaminhar o trabalho. Não tem. Então, assim, hoje praticamente tem um cala-boca, né? A BAMI tem lançado propostas à comunidade de mini cursos, períodos de horas, né? Vamos supor, 4 horas dia, período de 2, 3 dias, mas somente para querer tapar o sol com a peneira, dizer que está fazendo alguma coisa com a comunidade. Sim, entende? Mas a questão da capacitação mesmo, da promoção do trabalho não há. Sim. Gi? Edma, uma pergunta, tudo bem? Não. Qual é a época do ano? Qual é a época do ano que mais vocês recebem turistas aqui em Ilhéus? Então, um período entre de outubro a março, que especificamente nós chamamos de alta temporada, que é o período do verão inteiro. E aí chega até a primeira semana de abril, quando acontece também o recebimento dos cruzeiros marítimos. Além do módulo, tem mais algumas outras escolas que fazem esse passeio? Normalmente é um grupo bem pequeno, porque como nós hoje temos uma escola, né, a Nessunchal, que promove esse curso de turismo regional, então necessariamente eles precisam dessas aulas práticas para poder computar as horas. Então eles chegam a fazer. Mas é um pressuposto do próprio Arthur Gregório, né? E aqui também nos acompanha nesse projeto, a pretensão dele de justamente trazer as escolas para fazer esse turismo, né? Esse turismo pedagógico dentro da própria cidade, com os alunos, né, do município, do estado, para poder ter esse colegiado, para poder aprender sobre as suas raízes, sobre a sua história, para que justamente já cresça com uma nova mentalidade. E a valorização também de tudo que nós temos, né? Ainda o que nos resta de natureza, de mar, de preservação ambiental, de sustentabilidade. Existe é necessária essa retomada de conscientização para a comunidade. Aproveitar esse nicho jovem para poder formar criadores, pensadores e pessoas, né, que se disponham também a abraçar o turismo. Porque outrora nós tínhamos também muito a incidência de ambulantes nas praias, né? Então o antigo prefeito, ele chegou a embargar, né, que essas pessoas, as comunidades, estivessem nas praias ali ofertando seus trabalhos. Muitos eram artesãos, trançavam o cabelo, faziam thread, vendiam seu geladinho e tudo mais. Então eles acabaram, como se diz, proibindo. Então, com isso, cresce o quê? O desemprego, né? E acaba gerando também violência. Porque se você não tem de onde tirar para o seu sustento, você vai fazer o quê? Mas graças a Deus, aqui em Ilhéus, nós ainda temos a sorte, não em razão propriamente, né, do policiamento, mas em questão mesmo, até por ser cidade do interior, né, o índice assim, de roubo, de furto, de morte, em relação a assalto é bem pouco, né, não chega a ser vasto. Ainda tem essa questão de... Você encontra no centro da cidade alguns pedintes, né? Normalmente eles chegam para a pessoa, abordam pedindo para comer, né? Então não há aquela questão de chegar, tomar celular, não. Você vê as pessoas circulando noite e dia com seus celulares tranquilamente. Entende? Ainda nós temos essa sorte. Obrigada. Muito obrigada, Edma. Isso foi maravilhoso.